Olha que beleza, eu estou recebendo aqui, gente, para conversar sobre osteoporose, a doutora Jaqueline Barros Lopes. Seja bem-vinda, doutora Jaqueline. Muito obrigado, viu? Obrigada, padre. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você e para a gente poder conversar sobre osteoporose. É muito importante. Eu gosto de falar, para todo médico que vem aqui, eu gosto de falar, eu admiro, acho fantástico quando o médico sai do consultório, vem à televisão prestar esse serviço público mesmo, serviço mesmo de orientação, de formação, porque isso é muito importante, né? E eu acho muito bonito isso, de vocês, tão ocupada, a senhora, dispor desse tempo para estar aqui com a gente. A doutora Jaqueline é doutora em reumatologia, viu, gente? Doutora em reumatologia, né? E também especialista em osteoporose. Então, é a palavra de referência sobre osteoporose no Brasil. Veja só. Doutora, a gente vai ver um VT, eu convido a senhora para ver um VT agora e depois a gente vai conversar sobre esse assunto. A osteoporose é uma doença óssea comum e debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizada por uma diminuição da densidade óssea e deterioração da estrutura dos ossos, a osteoporose torna os ossos frágeis e propensos a fraturas. A doença é mais comum em mulheres, especialmente após a menopausa, mas também pode afetar homens. A principal causa é a diminuição dos níveis de estrogênio em mulheres após a menopausa. O estrogênio é um hormônio responsável pela manutenção da saúde óssea, e quando seus níveis caem, os ossos podem se tornar mais fracos e sujeitos a fraturas, mesmo com um leve impacto. Mas qual a melhor forma de prevenção? Há tratamento para a osteoporose? Para saber mais sobre, acompanhe o Bendita Hora. Doutor, para começar, quando o pessoal fala em osteoporose, o pessoal o osso vai ficando ralo. O que é osteoporose mesmo? O que é essa coisa da osteoporose? Então, como o próprio vídeo disse, né, a osteoporose é uma condição em que o paciente ele tem um osso mais fraco, um osso mais frágil. Frágil para quê? Para se quebrar. Para se quebrar. Então, é um osso que ele quebra com um trauma que a gente chama de trauma mínimo. O que é um trauma mínimo? Por exemplo, você se... Fez um movimento e fraturou a costela. Que não foi um bate. Não foi um baque, ninguém te bateu, nada, né? Foi abraçar o filho não deu um abraço forte. Quebrou, né? É uma coisa muito comum, assim, que a gente fala de queda de própria altura. Então, o nosso rádio, ele é para ser forte o suficiente... Rádio é esse osso aqui? Esse osso aqui, isso. Esse osso aqui. Aí, ele é para ser forte o suficiente para quando a gente for se posicionar, né? Você vai cair. Se segurar. Na hora que você vai se segurar. Então, ele tem que ter força para sustentar o nosso mesmo. Tá? Então, é muito comum, principalmente na pós-menopausa, a fratura do rádio por conta de fragilidade óssea. Doutora, todos os ossos sofrem essa condição ou alguns ficam mais fracos do que os outros? Todos os ossos sofrem. Mas as fraturas acontecem em alguns lugares específicos? Alguns lugares mais comuns. Então, fratura de rádio, por exemplo, já tem que me acender um alerta que, tem alguma coisa errada com a minha saúde óssea. Que é geralmente O fêmur é mais comum depois de uma certa idade, porque com o envelhecimento, a gente vai perdendo, a mulher perde muito mais osso na coluna, mas depois vai perdendo também no fêmur. E tanto o homem como a mulher perde osso no fêmur com o passar da idade. Na coluna também a pessoa tem... Também tem osteoporose. Isso é horrível, então, isso. Então, o que acontece, por exemplo? Como que você pode suspeitar de uma fratura por osteoporose na coluna? A gente sabe que é comum diminuir a altura com o passar da idade, né? Porque os discos vão ficando mais fininhos, é comum. Mas é comum até quanto? Até menos que 4 centímetros nas mulheres, então guarde esse número, né? Menos de 4 centímetros nas mulheres em relação ao quê? A sua altura aos 25 anos de idade. Sei. Então, a gente cresce e ganha osso até os 25 anos de idade. Depois parou. Aí começa a diminuir. Aí você começa a diminuir. Até 3,5, vamos dizer assim, é comum, né, ao longo da vida, as mulheres perderem a altura. E até 6 centímetros nos homens. Então, de 6 centímetros... O homem perde mais? Perde mais. Por quê?
Não sei. Que impossível, até tão impossível. Mas para homem, a ideia já foi comprovado isso. Então, se você tem uma perda de altura maior do que 6 centímetros no homem, é porque provavelmente a sua vértebra está fraca e ela foi achatando. Então, assim, é que aquilo ali, ela vai achatando. Isso pode dar algum problema de movimento, alguma coisa na pessoa, por causa que ali é uma região mais... Então, uma das coisas que acontece... A primeira coisa é a perda da visão no horizonte, né? Então, a pessoa vai ficando assim, mais assim, mais corcundinha. Ela diminui a caixa torácica, então a pessoa vai ficando com um pouco mais de dificuldade para respirar, né? A costela fica mais próximo aqui do ossinho da bacia, então você também diminui a capacidade aqui da caixa abdominal, então às vezes a pessoa fica com constipação. Isso. E fora, né, as atividades do dia a dia, porque como ela diminuiu a linha do horizonte, fica muito mais difícil no dia a dia. E quando você falou de fratura de fêmur, por exemplo, é muito comum, às vezes, porque uma queda simples da própria altura, fraturar o fêmur. E tem aquela história também de que as pessoas falam que a pessoa fala assim, ela não caiu, ela fraturou e caiu. Tem isso, e ela fala assim, a pessoa não caiu e quebrou o fêmur, ela estava andando e quebrou sozinho. Pode acontecer, mas não é não é o mais comum. O mais comum é a queda mesmo. Depois a queda de própria altura, você escorregou e aí você fraturou, né? Quando o osso está assim, na verdade a gente pensa mais numa fratura atípica do que numa fratura por osteoporose. Tá bom, tá certo. É um outro tipo de fratura. Quero saber das causas, mas vamos ver, a gente vai ver agora um VT sobre a relação entre a menopausa e a osteoporose. Depois A menopausa é uma fase da vida da mulher que ocorre quando os ovários deixam de produzir os hormônios estrogênio e também progesterona. Esses hormônios têm um papel importante na manutenção da saúde óssea, pois estimulam a formação de novas células que compõem os ossos. Com a diminuição dos níveis desses hormônios, por consequência, o corpo fabrica menos células, favorecendo a perda de massa óssea e aumentando o risco da osteoporose. A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela redução da densidade e da qualidade dos ossos, tornando-os mais frágeis e também suscetíveis a fraturas. Por isso, a importância de um acompanhamento médico para reequilibrar a quantidade de cálcio no organismo. Doutora, vem um monte de pergunta aqui. Primeiro, o que causa a osteoporose, então? Porque não é só para mulher. Não é só para mulher, né? Para a gente entender a causa da osteoporose, a gente tem que entender que assim, o nosso organismo ele vive no equilíbrio, tá? Eu tenho o tempo inteiro células que comem o osso e eu tenho o tempo inteiro células que formam o osso. E elas vivem no equilíbrio. Para que isso é importante? É importante porque o osso se renova, né? Eu costumo explicar assim, as paredes de uma casa, elas foram construídas, mas elas precisam de manutenção. Então vem o pedreiro que vai tirando aquele reboco que está meio ruim e vem o outro pedreiro mesmo depois que vai... a gente tá mais velho ou vai se refazendo também? Ele acontece, essa remodelação acontece o tempo inteiro. O tempo todo. Tá? Então, a osteoporose depende primeiro do seu pico de massa óssea que você atingiu na fase adulta. Então, assim, se eu já chego aos 25 anos de idade com bastante osso, né? Mesmo que todo mundo, o que vai acontecendo? Com o envelhecimento, esse equilíbrio entre essas células que comem osso e que formam osso, ele desequilibra. Por causa da idade. Por causa da idade. Você vai começando a perder osso, tá? Então, se eu cheguei na fase adulta rica em osso, a chance de eu desenvolver osteoporose vai ser muito menor. É verdade. Tá? E aí, o que causa a osteoporose, né? A menopausa. Menopausa, que é por causa da diminuição do estrogênio, que é um hormônio que classicamente ele controla essas células. Ah, sei. Né? E aí, a hora que eu tiro esse hormônio, o que acontece? As células que comem o osso, ele é como se ele estivesse segurando as células que comem osso e estimulando as células que produzem osso. A hora que eu tiro o estrogênio, as células que comem osso estão soltas na vida e as outras estão desestimuladas. Então, e reposição hormonal, então? A reposição hormonal, ela ajuda, porém, a gente tem outras medicações que são mais, vamos dizer assim, seguras para a osteoporose, né? Então, assim, hoje em dia a gente usa a reposição hormonal em casos específicos, em mulheres muito jovens, que está entrando na menopausa, que não tem nenhum fator de risco para usar o estrogênio, porque realmente ele é muito bom para isso. Mas ele tem outros fatores que a gente tem que ficar meio que... Dá para você evitar
tratar essa coisa com outros medicamentos, então? Ou com medicamentos? Dá para tratar com outros medicamentos. Mas é quando você me perguntou das outras causas. Então, por que o homem tem? Por que o homem tem? Isso que eu ia falar. Hereditariedade é uma das causas. Então, ele já pode ter uma tendência a ter uma perda de massa óssea maior com a idade, né? Tabagismo. Etilismo, né? Algumas medicações, elas causam osteoporose, então, classicamente, os corticoides. Então, às vezes, você tem que, por tratamento de outras doenças, você tem que usar o glicorticoide. Muitas das doenças que nós, reumatologistas, tratamos, a gente tem que usar o corticoide. Algumas outras doenças também estão relacionadas com a osteoporose, como a artrite reumatoide. Ah, é? Diabetes é um fator de risco. Diabetes, olha. Doutora, e a questão de... Aí a gente fala assim, você tem que tomar cálcio e tal. A gente tem que ter alimentos, que seja fonte de cálcio. Mas você já está com osteoporose já ali. Adianta ter uma dieta rica em cálcio, tomar cálcio, aquela coisa toda? Sempre adianta. Sempre adianta. Sempre adianta. É claro que eu falei, muito importante na fase que você está formando o osso, você ter uma ingesta adequada de cálcio, né? Então. Mas ok, não tive isso, tem que correr atrás do prejuízo. Então sempre adianta. Por quê? Porque você vai perder. Todo mundo vai perder massa óssea com o passar da idade, né? Então sempre adianta você manter a ingesta adequada de cálcio. E quanto? Em torno de 1.000 miligramas para o adulto, né, ou mulher na pós-menopausa, depois dos 45 anos, em torno de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Cálcio por dia? Por dia. Tá, mas isso, vamos falar de alimentos. O que é os alimentos que vêm com cálcio? O que é mais rico em cálcio é o leite e os derivados do leite. Leite, queijo, tal, coalhada, iogurte, são os que são ricos em cálcio, né? A questão do cálcio não tem para ter 1.000 miligramas, né, por dia, né? Você tem que ter muita coisa. Essa é a dificuldade. Se a gente pensar em leite, por exemplo... você tem que tomar muito leite. Você tem que tomar 1 litro de leite por dia. Ninguém consegue. Não consegue, não consegue. O que eu geralmente costumo ensinar para os pacientes? A gente consegue fortificar o leite, vamos ver. Isso. Você pega 200 ml de leite e você coloca leite em pó dentro dele. Isso. Né? Então você coloca mais gostoso. Então, você coloca 2 colheres de leite em pó, você conseguiu ali dobrar a quantidade de leite numa ingesta. E essas coisas que a gente toma também, suplemento de cálcio, O ideal é você sempre tentar pela dieta. Né? Porque assim, você vai tomar um comprimido de cálcio, ele não vai ter uma absorção tão natural como vai ter o alimento. Tá. Né? Então assim, a gente só recomenda a suplementação naqueles pacientes que realmente não conseguem pela dieta, né? Então é importante essa ingestão de cálcio sempre. Sempre é importante. Sempre é importante. Eu sei que tem lá confusão por causa da proteína do leite, tem gente que fala que não é... Assim, mas botando na balança é melhor você ter os cálcios e às vezes ter alguns probleminhas com a proteína do que de repente ficar sem o cálcio. Sim. E o que a gente às vezes faz, assim, como é muito difícil pela dieta, muitas vezes a gente dá metade suplementa com comprimido de cálcio e a outra metade a gente complementa com a dieta. E também tem hoje esses leites em pó que são também, já vem fortificado. Tem alguns leites que são já fortificados, sem maior quantidade de cálcio. Eu tomo aquele molico com cálcio. Tu falei marca, mas não tem problema, também não tem... Ninguém tá no patrocínio da gente, não estamos ganhando nada, né? Né? Tá bom. Tem uma pergunta? Vamos ver a pergunta. Quem tem osteoporose deve abandonar as atividades físicas? E aí, doutora? Não. Assim, é claro que existem atividades, quem já tem um osso, né, com osteoporose, existem atividades que são contraindicadas, né? Por exemplo, você vai tem osteoporose da coluna, você vai fazer movimento de flexão e rotação da coluna. Não dá. Não dá para querer jogar vôlei, jogar basquete. Não dá. Exercício de impacto não dá. Mas é muito importante você fazer atividade física, porque o sedentarismo também é um fator de risco para a osteoporose. Né? Você vai perdendo massa óssea. Então, já está comprovado que a caminhada, ela faz uma boa manutenção da massa óssea. Exercício de musculação é muito importante para você manter a musculatura. Ele protege os ossos, né? Que ela protege contra a queda. Então, se você tem uma musculatura frágil, você pode cair mais, tá? É claro que aí o
exercício ele vai ter que ser direcionado. Não adianta, você tem osteoporose, você vai pegar um super peso, não vai dar. Pode até ter uma fratura ali na hora de fazer a musculação. Verdade. Então tem que ser direcionado. Então cada exercício para cada paciente tem que ser individualizado. Pilates é bom, não é? O Pilates não tem muito impacto, Pilates, né? Pilates é bom, mas aí é que eu tô te falando. Se a pessoa tem osteoporose de coluna, ela vai fazer movimento de flexão e rotação, não pode. Então o Pilates é bom, mas também tem que ser direcionado, tem que ser abdominal com apoio. Hidroginástica é bom. Hidroginástica, ela não mostrou... ela não mostrou que você mantém a massa óssea, mas... de qualquer forma, ajuda na questão cardiovascular, no bem-estar físico. Então, assim, eu não costumo contraindicar, né? Eu só te falo assim, com o objetivo de manter a massa óssea, não tem esse objetivo. Mas, de toda forma, é melhor do que você ficar parado. Não ficar parado de jeito nenhum, né? Nesse próximo VT a gente vai saber a importância da vitamina D, porque a vitamina tudo tem que tomar vitamina D, aquela coisa, o doutor vai falar. E da questão da exposição solar, porque a vitamina D tem ligado com a questão do sol. Vamos ver. Professor. A vitamina D desempenha um papel crucial na manutenção da saúde óssea e na prevenção de osteoporose, pela absorção de cálcio e fósforo, minerais essenciais para a formação e fortalecimento dos ossos. A principal fonte de vitamina D é a exposição à luz solar. Quando a pele é exposta à luz solar ultravioleta B, ou UVB, ocorre a síntese da vitamina D. Mas, em algumas circunstâncias, a suplementação pode ser necessária. A vitamina D desempenha um papel vital na absorção intestinal do cálcio. Sem vitamina D suficiente, o corpo não pode absorver cálcio adequadamente, mesmo que a pessoa consuma uma dieta rica. O cálcio é um mineral essencial para a formação e manutenção da estrutura óssea. Então, quando os níveis de vitamina D são baixos, o corpo retira cálcio dos ossos para manter níveis adequados no sangue, enfraquecendo-os ao longo do tempo. A falta crônica de vitamina D pode levar a um desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea, resultando em ossos fracos e vulneráveis. Isso aumenta significativamente o risco de fraturas ósseas e o desenvolvimento de osteoporose, especialmente em pessoas mais velhas. Garantir níveis adequados da vitamina D por meio da exposição solar adequada, dieta equilibrada e, se necessário, suplementação sob orientação médica é fundamental para promover a saúde óssea e prevenir a osteoporose. Vamos lá, vamos entender aqui. Vitamina D tem a ver com cálcio e tem a ver com a questão dos ossos. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Vamos lá. O que a vitamina D faz? A vitamina D, ela promove a absorção de cálcio. Então, quando a gente fala daquele cálcio da dieta, aquele cálcio do que eu tomei no leite, que é aquela coisa? A vitamina D, ela vai absorver esse cálcio ao nível ali do intestino. Tá. Então, se eu tenho uma baixa de vitamina D, eu não vou ter essa absorção. O cálcio pode ir embora. O cálcio vai embora. Tá. E a vitamina D, o que faz a gente ter vitamina D? Sol. Então, sol. Só que assim, o que acontece? Hoje em dia é muito difícil a gente também tomar sol. Né? A gente fica com câncer de pele. Tem a questão também de que com o envelhecimento a sua pele já não produz tanta vitamina D como deveria. Que a pele é que produz vitamina D. A pele que produz vitamina D. A pele toma o sol e transforma vitamina D. Aqui vitamina D. Então, ela vai passar também pelo fígado, tem outras coisas, mas a principal fonte inicialmente é na pele, né? Então, assim, de uma maneira geral, a gente já indica, né, a manutenção de vitamina D para todos os pacientes que têm osteoporose. Ele tem que tomar uma dosinha de vitamina D diária ou semanal, né, que aí geralmente a gente conversa com o paciente em reumatologia. Você prefere tomar todo dia ou uma vez por semana, né? E a gente dosa os níveis de vitamina D nessas pessoas com osteoporose, porque a gente sabe que tem que ter um nível no mínimo acima de 20. A gente até coloca de 20 a 30, né? São os valores adequados. Então, nas pessoas com osteoporose, sim, a gente tem que dosar o nível de vitamina D e se tiver com níveis mais baixos, a gente vai suplementar, a gente vai dar valores maiores do que aquele de manutenção diária. Ah, que interessante. Mas é sempre bom, mesmo suplementando, tomar um solzinho de vez em quando. Sim, o sol sempre é importante, mas tem aquilo que a gente já falou, né? É difícil. Porque para tomar sol, para virar vitamina D, não pode ser com filtro solar. Não pode ser com filtro solar. Senão não vira vitamina D. Senão não vira vitamina D. É complicado o negócio, nossa senhora. Deixa eu ver aqui, ó. A prevenção da osteoporose por meio da alimentação, ela
Pode acontecer? É possível? Veja só o VT. Todos nós sabemos que a osteoporose é uma condição em que os ossos se tornam frágeis e propensos a fraturas. Embora a genética e a idade desempenhem um papel importante no desenvolvimento da osteoporose, a alimentação adequada pode desempenhar um papel importante na prevenção e no tratamento dessa condição. Mas é possível preveni-la através da alimentação? Algumas diretrizes dietéticas que podem ajudar na prevenção da osteoporose, como por exemplo o consumo de cálcio, que é essencial para a saúde óssea. Alimentos ricos em cálcio incluem laticínios, como leite, queijo e iogurte, vegetais de folhas verdes como espinafre, couve, o tofu, sementes de gergelim e salmão enlatado. A vitamina D também é muito importante. A exposição solar regular é uma das principais fontes de vitamina D. Além disso, você pode obtê-la através de alimentos como peixes gordurosos, como o salmão e o atum, gema de ovo, cogumelos e alimentos fortificados com vitamina D, como leite e cereais. Evite o consumo excessivo de álcool e cafeína. O consumo excessivo de álcool e cafeína pode interferir na absorção adequada de cálcio e aumentar a perda de cálcio pelos rins. Além de uma alimentação adequada, a prática regular de exercícios adequados para fortalecimento ósseo pode ajudar a prevenir a osteoporose e melhorar a saúde dos ossos. Lembre-se de que a prevenção envolve uma abordagem holística, combinando uma alimentação saudável com um estilo de vida ativo e outras medidas preventivas, como evitar o tabagismo e fazer exames regulares de densidade óssea. É sempre aconselhável consultar um profissional de saúde para uma orientação personalizada. Muito bom. A doutora tinha falado, a senhora já tomou hoje? Agora eu já tomei. Café estava bom, tá? Tava ótimo, café verdade. Ótimo, gostei. Ela toma café adoçadinho direitinho. Então, mas você sabe que ali falou do café. Mas assim, é café em excesso, gente. Café em excesso. Tem que pensar tudo em excesso, tá? Até umas 3 xícaras de café por dia você pode tomar. 3 xicronas. Aqui. Xicrona de café. A xicrinha de 50 ml. Doutora, falou, qual o exame que a gente vai saber que a pessoa tem a osteoporose? Então, ali falou da densitometria, né? Então, assim, a densitometria, ela vai me dizer, é um dos exames que a gente vai ver para avaliar a osteoporose. Quem deve fazer densitometria? Toda mulher na pós-menopausa, todo homem depois dos 70 anos. Ah, que interessante. Ou se você teve uma fratura por fragilidade, tá? Então, assim, mesmo que você teve uma fratura, né, espontânea de costela, teve aquela fratura que a gente falou do rádio, né, caiu, é importante você fazer uma densitometria óssea para avaliar a sua massa óssea. Olha que interessante. Na verdade, porque a gente sempre fala assim, você tem que ir no cardiologista uma vez por ano, você tem que ir no tal, mas ninguém vai no reumatologista uma vez por ano, né? Só vai quando começa a doer, né? Geralmente é assim. Não é assim. A gente recebe muito encaminhamento, muitas vezes, do ginecologista, porque ele acaba fazendo o pedido de densitometria para a mulher, e aí, quando está a osteoporose, ele encaminha para o reumato, né? Mas aí acaba que esquece-se dos homens. Então, tá? Porque os homens, depois dos 70, tem que fazer densitometria anualmente. Então, quem deveria pedir? O urologista, né? Porque vocês acabam indo no urologista. A gente acaba indo no urologista, ele diz, vai fazer um densitometria, é verdade. Tem outros exames que a gente pede também para avaliar se a osteoporose ela não tem uma outra causa, se não é uma outra doença que está causando a osteoporose, que são alguns exames de sangue. E a gente sempre também costuma pedir um raio-x de coluna. Que lembra daquilo que eu falei da fratura por osteoporose. Você vai ver, é verdade. Você sabe, padre, que no meu doutorado eu fiz um estudo de prevalência de fratura vertebral. A gente estudou 1.000 idosos na época que a gente avaliou e a gente encontrou 30% desses idosos com fratura vertebral. Que isso? É muito grande. É muito grande. E assim, desses 30%, só um idoso sabia que tinha. Os outros não sabiam? Não sabiam. E nem sentiam dor, nada? Eles sentiam dor na coluna, desconforto, tinha aquela coisa de perda de altura, mas o que eles achavam? Que era por conta da idade.
Ah, doutora, mas é normal perder a altura com a idade? Nossa, mas de perder dentro Aquilo que eu falei. Aquele 4 para mulher, menos de Até 4 já é indicação. Até 4 para mulher e 6 para homem. Menos de 4 e menos de 6 para o homem. É. A questão de artrose e osteoporose tem alguma coisa a ver? Não, artrose é uma outra doença. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Assim, a artrose também acontece com o envelhecimento, então se você pensar que tem a ver, porque as duas são coisas relacionadas ao envelhecimento. Geralmente ocorre depois dos 45 anos, a artrose, mas não é a mesma doença. E a osteoporose só acomete idosos ou pode ter, tipo, uma coisa assim, que a gente fala, precoce, assim? Pode, né? Pode. Existem a osteoporose idiopática juvenil, que ocorre em pessoas mais novas, assim, tanto mulheres como homens, e aí geralmente na grande maioria das vezes tem alguma outra doença que está causando isso, né? Mas tem a idiopática. O que é idiopática? A gente não achou nenhuma outra causa e é genético. Nossa, que coisa. Doutora, e a questão da pessoa que tem osteoporose? Agora, é dica mesmo. Quais os cuidados que ela tem que ter no seu dia a dia? Então, assim, a primeira coisa, a gente já falou da ingesta de cálcio, leite derivados, né? Alimentos verdes, os verdes escuros são muito ricos em cálcio. Isso. Fazer atividade física, mas de forma individualizada. Isso. Então, se eu tiver que generalizar, caminhada. Caminhe pelo menos 30 minutos por dia, 3 vezes por semana. Caminhar em que velocidade? Numa velocidade que, se você fosse conversar, ficasse um pouquinho mais ofegante. Não impossível, né? Então, a caminhada com roupa leve, sapato adequado. A musculação é muito importante e evitar a queda. Se tem uma coisa que é muito importante, é você deixar um ambiente seguro. Deixe sua casa segura. Isso. Tá? Sem tapete. Ou se gosta muito de tapete, que nem minha avó gostava, coloca aquelas fitas antiderrapantes. Se puder, não usa. Se puder, não usa. Tapete. Não, assim, se tem brinquedos, criança, hoje mesmo eu já falei lá antes de sair, falei pra minha filha, tô com os meus sogros em casa, e aí ela falei, olha, a vovó tira os brinquedos do meio da casa, né? Fios, então assim, tentar deixar por meio da casa, porque pode cair. Colocar barra de proteções no banheiro, né? Porque assim, dos lugares que mais cai é no banheiro, né? Então assim, de preferência, não tem problema nenhum, coloca um assentozinho lá para sentar e tomar banho sentado. Tomar banho sentado. Assento, levar assento do vaso sanitário também é bom, né? É bom também. Deixar sempre uma luz, porque assim, geralmente... Luz noturna, né? Luz noturna, porque se você levanta, né, até você, é verdade. Sentar um pouquinho, também não levantar de supetão. Levantar de uma vez, né? Levantar. Doutora, nossa, quanta informação importantíssima, valiosíssima. A gente vai terminar, mas eu quero dar algumas informações aqui. Primeiro, eu quero que para o contato, você vai ter pelo site reumatologia.org.br. Isso. Reumatologia.org.br. Mas vai acontecer uma live, não vai? Isso, não posso deixar de falar. Ótimo. No dia 19 de julho. 19 de julho, agora. Semana que vem. Semana que vem. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, 19 de julho. Às 20h30, nós vamos ter 3 feras em osteoporose. A doutora Vera, a doutora Mariana Ortega e a doutora Maria Roberta, que vão estar tirando todas as dúvidas em relação à osteoporose. Vai ser com você a live? Não, a live vai ser da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né? E aí essas 3 médicas vão estar tirando as dúvidas, porque assim, eu estou aqui, né, representando a Comissão de Osteoporose da Sociedade Brasileira de Reumato. Mas então, porque eu pensei que se fosse ela que estivesse apresentando... Me chamaram, mas eu vou estar de férias. Ia ser 4 feras! Ia ser 4 feras, então. Isso, eles queriam que eu participasse, mas eu vou estar de férias. Não pode deixar. É pelo site mesmo que as pessoas vão pelo site mesmo. Pelo site, Reumatologia... A gente tem um Instagram, canal, chamado Reumatolo Insta. Tá, mas é no Instagram. No Instagram. @reumatoloinsta. Isso. É interessante. Reumatoloinsta. Reumatoloinsta. Né? Então, pode ir lá também procurar. E dia 19, a live também. Isso. Doutora, muito obrigado. Ótima informação, profunda e muito, muito esclarecedora. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, obrigado.